Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. Vila Velha vive um momento de transformação. Novos empreendimentos, muitas obras e mudanças no trânsito. Tudo isso mostra uma cidade em movimento. Mas junto com o crescimento, vêm os desafios. Como planejar o desenvolvimento sem perder qualidade de vida? E como essas mudanças impactam o comércio e o dia a dia de quem vive e trabalha na cidade? Assuntos que vamos discutir hoje no Ponto de Vista. Como equilibrar desenvolvimento e qualidade de vida? Essa é uma pergunta que todo gestor se faz. Em Vila Velha não é diferente, uma das maiores cidades do Espírito Santo, tem uma economia forte, mas também enfrenta desafios. Aqui no estúdio, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Joel Rangel. Joel, bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Muito boa tarde. Bom estar aqui com você. Eu que agradeço, viu, seu tempo, sua disponibilidade. Quem também participa é o presidente da Associação dos Empresários de Vila Velha, Tomás Tomasi. Tomás, é de casa, mas bem-vindo. Obrigado, Felipe. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom receber vocês aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo de alto nível para os nossos parceiros aqui do Ponto de Vista. Quero começar a pedir licença e começar esse bate-papo com o secretário Joel. Secretário, Vila Velha vem passando por uma série de transformações, obras, intervenções urbanas. Qual que é o grande foco hoje da gestão no desenvolvimento da mobilidade, no desenvolvimento urbano e da mobilidade? Bom, o foco é o planejamento. É olhar para a cidade, entender que ela cresceu, que apesar dos grandes desafios que nós temos, o trabalho da gestão era o de enfrentar esses desafios, se organizar. Vila Velha precisava ter uma cultura administrativa que conseguisse olhar todas as dificuldades, mas com capacidade, principalmente, de fazer interação com todas as instituições, com o governo do estado, com tantos parceiros que o prefeito Arnaldinho conseguiu se relacionar e trazer todo esse apoio para enfrentar esses desafios, como eu disse. Então, assim, é planejamento que norteia principalmente as principais ações da nossa cidade. Você usou a palavra que eu ia usar agora. Além do planejamento, tem ação também envolvida, por exemplo, o PDM. Há necessidade de uma revisão? O nosso plano diretor municipal, nesse momento, está passando por uma revisão e uma atualização. É importante porque a cidade cresceu, se dinamizou. Nós temos hoje números que comprovam o quanto Vila Velha cresceu nos últimos 4, 5 anos. Muitas empresas, empreendimentos grandes. As pessoas encontraram em Vila Velha um lugar que representa a qualidade de vida que elas buscam, e a cidade hoje oferece muitos atrativos, por isso nós temos grandes números para comemorar, para celebrar, como o número de empregos que nós geramos, outros grandes números como o índice de ambiência de negócio, que fez com que Vila Velha se destacasse entre os municípios, principalmente da Grande Vitória. População lá hoje, como é que está? Mais de 500 mil de pessoas, uma cidade grande. É a segunda maior do estado? Segunda, com uma diferença pequena, muito pequena, no município né? de Serra, mas Vila Velha tem no contexto histórico, principalmente na Grande Vitória, a sua importância logística pelo porto, pelas rodovias que nós temos, pelas estradas novas, por tantos empreendimentos que agora estão instalados em Vila Velha também. Vamos falar de planejamento integrado, mobilidade, habitação, crescimento econômico. Como é que essas áreas conversam entre elas? Bom, eu até trouxe aqui o Plano de Desenvolvimento Vila Velha 500 anos, queria deixar um com você. Muito obrigado. Esse outro aqui vou deixar com o Tomás, apesar dele ser parte, inclusive, por ter escrito aqui um artigo que está nesse plano. E aqui nós fizemos um levantamento de todos os desafios, mas também todas as ações necessárias para fazer com que Vila Velha continue nesse rumo, com índices importantes, enfrentando questões históricas como a questão da macrodrenagem, que fez com que Vila Velha enfrentasse essa questão, e a gente já pode comemorar, né, de certa forma, a forma como esses investimentos em Vila Velha já deram resultados, e isso impacta na qualidade de vida das pessoas, na preservação dos recursos naturais, e de tantas comunidades que sofriam e sofreram durante muitas vezes
com as enchentes da nossa cidade. E isso impacta diretamente na questão econômica, na questão dos empreendimentos. E Vila Velha tem conseguido superar, com muito trabalho, com muita organização, com parcerias importantes sob a liderança do prefeito Arnaldinho, que conseguiu colocar toda a energia para enfrentar essa dificuldade da cidade, que é histórica. Você já me trouxe aqui que é uma das cidades mais populosas do nosso estado. Eu sabia disso, mas não sabia exatamente esse número, né? É impressionante ver o tamanho da economia que gira em Vila Velha. E aí a gente vai fazer mais uma casadinha aqui, né? O crescimento, esse avanço, como é que a gente pode garantir esse avanço de maneira sustentável para oferecer qualidade de vida? Bom, por exemplo, nós conseguimos determinar áreas de preservação ambiental, proteger essas áreas, fazer com que Jacarenema pudesse ter a atenção que tem, o Morro do Moreno como monumento natural, que também foi um desafio de muitos anos, mas o plano diretor municipal hoje ele faz uma radiografia da cidade de 40, 50, 60 anos, com os desafios que ela encontrou, principalmente em algumas comunidades que não tiveram planejamento adequado, para que a gente pudesse corrigir muitos deles, né? O programa Periferia Viva, por exemplo, é um programa que o município de Vila Velha foi contemplado, único no Espírito Santo, e que tem uma visão urbanística importante para uma comunidade de Abaeté, que vai devolver para aquela comunidade... Região 5. Na região 5, uma atenção do poder público, e a gente está falando muito de urbanismo social nesse tempo, em que a comunidade vai sentir a presença do poder público através de ações de infraestrutura, de investimento, de melhoria, de contenção de encostas, mas também de política habitacional, que é um dos grandes desafios do Espírito Santo e do Brasil. Isso gera pertencimento também para a população da região, né? Exatamente. Eu acho que aquela comunidade hoje ela começa a entender, primeiro, que ela está situada numa região de crescimento favorável, né? A região sul de Vila Velha, para onde o município vai crescer, e onde essa comunidade ela está situada, bem como tantas outras, e que a gestão está fazendo, por exemplo, regularização fundiária, que é uma política social importante na nossa cidade. Tomás Tomasi, está ansioso aqui para falar, rapaz? Sei que você tem muita coisa boa para passar para a gente. Tomás, Vila Velha passa por muitas transformações, muitas obras. Isso impacta também o comércio local. Como é que tem sido esse diálogo dos empreendedores, dos empresários com a prefeitura? Perfeito, Felipe, Joel, boa tarde. Uma alegria estar aqui com vocês. A Acevila, a Associação dos Empresários de Vila Velha, da qual eu estou à frente liderando ela, junto com uma diretoria muito importante para a gente, é uma instituição que pratica o associativismo local. Ou seja, a gente tenta organizar a cadeia produtiva, ou seja, os empresários, sejam eles de qualquer tamanho que eles tenham e até mesmo de diversos segmentos. Nosso principal diálogo é sim com o poder público e com a prefeitura em especial e a Câmara de Vereadores de Vila Velha. Esse diálogo, Felipe, em Vila Velha, eu estou há pouco mais de 1 ano e meio à frente da associação. Você já fazia parte dela? A gente faz parte porque a governança da associação é por mantenedores, né? Eu represento um grupo empresarial, esse grupo empresarial já estava representado lá na Acevila. A Acevila tem grandes mantenedores, grandes empresas, alguns pequenos empresários, ou seja, a gente ouve a cadeia produtiva que interage com Vila Velha como um todo. Esse diálogo com a prefeitura, desde que eu estou à frente da Acevila, eu só posso dizer coisas positivas. É um diálogo muito profícuo, rico. A gente enxerga Vila Velha com um olhar muito positivo. Eu tenho brincado, Felipe, Joel, que Vila Velha é a bola da vez no estado do Espírito Santo. É uma cidade grande, com território para crescer. Joel acabou de citar as questões ligadas à região sul do município, que algumas pessoas falam a região 5, não, é para além da região 5, são outras regiões também que são muito ricas para o desenvolvimento econômico em várias matrizes. Serviço, logística, turismo de praia, turismo agroturismo. Vila Velha é muito rica em todos os sentidos e todos esses potenciais, Felipe, têm sido muito bem aproveitados pelo município. Eu olho para 2 aspectos muito interessantes e que fazem a gente refletir muito bem.
Por exemplo, se a gente olha para o índice que mede o valor do metro quadrado em Vila Velha, o nome é Flip Chart. Eu posso estar errado, depois a gente pode consultar, quem está em casa também pode ver melhor, mas não quero falhar com o índice, mas ele mostra que Vila Velha, nos últimos meses, ele é o segundo metro quadrado do Brasil que mais cresceu nos últimos meses. Então, isso mostra, Felipe, que aquela Vila Velha, que era uma cidade dormitório, que as pessoas não queriam viver, elas queriam estar apenas em Vila Velha e trabalhar em Vitória, não ter uma vida em Vila Velha, essa cidade dormitório ela não existe mais, ela é uma cidade rica para que as pessoas queiram morar, viver, se estabelecer, com escolas, bons restaurantes, serviço de qualidade. Isso aquece o mercado, isso aquece a construção civil e isso gera muita oportunidade. Um outro ponto, Felipe, é quando você olha para o Réveillon de Vila Velha. Eu olho para esse aspecto como um grande atrativo e um vetor do município de Vila Velha como impulsionamento da economia local. Porque o turismo, além de ser uma indústria limpa, na reforma tributária ele vai ser o gasto da origem mais claro. Vai fazer muita diferença. Vai fazer muita diferença. Então, assim, Vila Velha tem todos esses predicados, está crescendo, está avançando e nós da Acevilla percebemos um poder público que é acolhedor ao investimento, porque emprego é um programa social, né, Joel? Emprego é algo que faz com que a gente gere riqueza para as pessoas, para a cidade, gere imposto, enfim. A ideia é essa, a cidade está aberta aos negócios e a Acevilla percebe a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, muito bem alinhada com esse propósito. Consultei aqui, FIPZAP. FIPZAP, desculpa. Tá tudo certo. Tem um foco principal hoje na sua gestão, na Acevilla? Algo que vocês estão mirando muito para, claro, colher resultados? Olha, toda a associação empresarial, o associativismo de maneira geral, que nós estamos ligados, por exemplo, ao Espírito Santo em Ação, é uma passagem de bastão. Uma diretoria passa o bastão para outra. O nosso objetivo é fazer com que a economia de Vila Velha esteja totalmente aquecida. O nosso olhar nesses 3 anos que eu estou à frente vai ser voltado para turismo e logística. Vila Velha tem na sua região 5, estou repetindo, já falei isso antes, mas na região 5 Vila Velha tem um potencial enorme para a logística. O porto, que muitas pessoas falam, né, Joel, que é o porto de Vitória, ele não é de Vitória, 90% da operação do porto da Veport está em Vila Velha. Então é o porto de Vila Velha que tem capacidade de aquecer cada vez mais a nossa economia e a cidade está preparada para isso. Então logística eu poderia dizer para você que é algo que a gente está olhando bastante. E faz toda a diferença, né? A logística você consegue inclusive atrair muito mais investimentos, tendo uma boa logística, uma boa infraestrutura, isso conta muito, né? Se você olhar que a logística ela fortalecida, a Vila Velha pode se tornar um grande coração do Brasil, distribuindo, chegando pelo porto, chegando por ferrovia, vindo por vários lugares e Vila Velha sendo esse lugar em que vai distribuir. Mas para além disso, deixa também na cidade muita coisa, porque grandes atacadistas, por exemplo, têm um olhar positivo para aqueles lugares que têm a capacidade de receber bem as suas mercadorias. Então, assim, para grandes negócios e pequenos negócios, a logística é fundamental. Temos muitos assuntos para discutir aqui no Ponto de Vista. Vamos falar sobre mudanças urbanas, mobilidade, a relação comercial da Acevilla com outras entidades. Então faz o seguinte, toma aquele cafezinho depois do almoço, essa hora é boa para isso, né? 2 da tarde. Cafezinho é bom para revigorar, mas segue aqui, segue com a gente no Ponto de Vista. O intervalo é bem rápido. Até já. De volta com o Ponto de Vista, na sua companhia e na companhia do secretário de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha, Joel Rangel. Quem também está aqui participando com a gente é o presidente da Associação dos Empresários de Vila Velha, Tomás Tomasi. Muito obrigado, senhores, por estarem aqui. Com certeza um bate-papo de alto nível. Tomás, que tipo de investimento ou incentivo o setor produtivo considera prioritário para manter Vila Velha competitiva? Olha, o principal para acelerar investimento é você ter regra clara e você ter um poder público que seja acolhedor para os negócios. Não adianta a gente perceber o poder público como um ente que atrapalha. Ele tem que ser um ente célere,
que entregue política pública para a população. Por exemplo, quando a gente olha a política pública de forma transversal, a gente vai perceber que a qualidade de vida de quem está trabalhando é muito importante para o desenvolvimento dos negócios. Os negócios são feitos para as pessoas e para gerar riqueza, né? Então, o poder público tem esse papel. Então, infraestrutura, Felipe, seja para o pequeno ou para o grande, é o grande investimento que os negócios enxergam. Agora, regras claras talvez seja o ponto, né, Joel, mais importante para um negócio. 2026, algumas mudanças previstas para acontecer, sobretudo no campo da reforma tributária, e aí entra o turismo com um protagonismo gigantesco. Vila Velha é uma cidade que tem uma vocação turística muito grande, secretário. Como é que vocês estão se preparando para absorver cada vez mais o turismo e oferecer ao turista, além da acolhida, mas também uma infraestrutura, segurança, tudo isso conta a ponto. Claro que o turista, quando vai viajar, pesquisar para onde ele vai passar férias, ele quer belezas naturais, ele quer o sol que temos aqui no nosso Brasil e no nosso Espírito Santo, mas ele quer segurança, ele quer uma estrada boa, ele quer um calçadão legal. Vila Velha tem uma orla linda. Bom, Vila Velha tem o ponto turístico mais visitado do estado, que é o Convento de Nossa Senhora da Penha, que realiza todos os anos a terceira maior festa mariana do Brasil, um parque da prainha todo remodelado, portanto, uma área que foi requalificada para receber todos os capixabas, uma atenção do governo no sentido das obras estruturantes, como falei no início, sobre o enfrentamento da questão das enchentes, de alagamento, com obras estruturantes, com a entrega de estações de bombeamento de águas pluviais, com várias galerias, com uma infraestrutura que Vila Velha nunca teve e com uma orla de 32 quilômetros que passa a contar agora com o calçadão em toda a sua extensão. O prefeito Arnaldinho já entregou a primeira etapa, o trecho de Taparica até a Ponte da Madalena, com a entrega da Ponte da Madalena. Estive lá, totalmente reformado, uma nova ponte, com uma outra estrutura que dinamizou ainda mais a cultura e a história da Barra do Jucu. Agora o outro trecho do limite de Vila Velha e Guarapari, de Nova Ponta da Fruta até Interlagos, esse trecho já em construção e por fim de Interlagos encontrando com a Barra do Jucu. Nós vamos ligar todo o nosso litoral e esse recorte litoral belíssimo que nós temos, que traz milhões de pessoas também para o Réveillon, que o presidente Tomás aqui falou, da beleza que é esse investimento, a Vila de Natal daqui a pouquinho. Então, assim, Vila Velha tem, de fato, muito para oferecer para o turismo. Vila Velha foi classificada como uma cidade de turismo inteligente. A gente pontua aí como uma das cidades mais procuradas no Airbnb. Então, tem muita coisa acontecendo e precisa acontecer, principalmente por aquilo que vai ser um desafio para todas as cidades, a reforma tributária. E o turismo pode ajudar muito, né? Pode ajudar e a gente precisa trazer as pessoas, por isso que instalar empreendimentos, né, bons na cidade, oferecer bons serviços para quem vive, para quem visita a cidade, ele é fundamental. Me tira uma dúvida, você tem números da Festa da Penha? A gente sabe que é uma festa de uma grandiosidade absurda, mas a gente às vezes fica em dúvida sobre os números de participantes, os números mais recentes que você poderia passar para a gente. Olha, são números assim muito grandes, né? Só na Romaria dos Homens, mais de 1 milhão de pessoas. Nos 9 dias da festa, nós estamos falando de milhares de pessoas que vêm de todo o estado do Espírito Santo e são acolhidos numa estrutura que a Prefeitura de Vila Velha faz questão todos os anos de melhorar e pode ter certeza que em 2026 a festa vai ser ainda muito mais bonita, ela que é um patrimônio imaterial. Tive a oportunidade como vereador de declarar a Festa da Penha como patrimônio imaterial pela sua história. 1570, Frei Pedro Palácios, ainda vivo, né, realiza a primeira festa e ela é perene, ela continua até hoje, portanto, uma das mais antigas do Brasil e que congrega com uma outra preciosidade da nossa história, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, uma das mais antigas do Brasil em funcionamento. Então, Vila Velha tem importância histórica, tem importância cultural e que leva a chamar a atenção as pessoas para fazer turismo na nossa cidade. Nesse ranking, você falou que a Festa da Penha está na terceira posição. Seria o quê? Aparecida, Sírio?
O Círio, Aparecida e Vila Círio, Velha. Aparecida e Vila Velha. Terceira maior festa mariana do Brasil. Que legal, que bacana, viu? Tomás, setor produtivo tem participado de discussões sobre o planejamento urbano, sobre a mobilidade? Vocês estão juntos nessa criação? Claro. Construção. A gente está junto na construção e o plano de desenvolvimento Vila Velha 500 anos que o Joel entregou para a gente aqui, a Cevila teve presente de maneira significativa. A gente participou das entrevistas, então tem o DNA do empresário Canela Verde nesse trabalho, puxando um pouco do raciocínio da tua pergunta e que o Joel te devolveu sobre turismo. Eu faço uma provocação para quem nos assiste, quem tem vontade de investir na cidade. Vila Velha tem um grande potencial para investimento de turismo. É uma cidade que necessita muito de novos leitos de hotel e é uma cidade que precisa de um centro de convenções. Isso faria muito bem para a Grande Vitória de uma maneira geral, para o estado do Espírito Santo, né? Então, assim, a cidade de Vila Velha merece ter um bom centro de convenções. Eu faço a provocação para a cadeia produtiva, para a construção civil, aqueles que têm capacidade de investir. Vila Velha tem grandes oportunidades para esse tipo de investimento. Não, é muito bacana te ouvir falando sobre isso. A gente recebeu o vice-governador Ricardo Ferraço e tratamos aqui em diversos assuntos, entre eles sobre o pavilhão, o novo pavilhão, o projeto do novo pavilhão, que inclusive eu tive a oportunidade de participar ainda enquanto secretário de Estado de Turismo. Ajudamos ali a desenhar esse modelo. E num passado não muito distante, a gente tem um número de cerca de 500 mil pessoas que vêm ao estado para turismo de negócio. A intenção com o novo pavilhão é dobrar isso aí, podendo chegar a 1 milhão de pessoas só para turismo de negócio, viu, gente? E o ideal é que esse turismo de negócio que acontece numa feira, num evento, 2, 3, 4 dias, isso vira depois o turismo ali com a família. Que volta. Quando você falou isso aí, me deu esse start do quanto é importante ter um centro de convenções, o quanto é importante ter um espaço de evento, porque isso também canaliza muito, né? O turismo de negócio, ok, muito bom. Já foi, inclusive, a nossa especialidade. Mas hoje a gente consegue dividir esse meio a meio. Você imagina se consegue levar dessa forma também, numa grandiosidade para Vila Velha. Certamente isso ia fortalecer muito o turismo. Iriam voltar nas férias, certamente, Sim. né? Sem dúvida, Felipe. Ninguém vai visitar um lugar que não tem um atrativo. Então, você precisa de ter infraestrutura, você precisa de ter bons hotéis. O turista que gasta mais, que tem um ticket maior, que deixa mais para a cidade, é um turista que precisa de infraestrutura e precisa de atrativos. Já acabou de falar do Parque da Prainha. A cidade de Vila Velha, para além das suas belezas naturais, ela tem uma história magnífica para ser contada e que as pessoas, elas se atraem, elas querem estar aqui. Agora, eu quero fazer o gancho de você falar do vice-governador ter te visitado, e é importante dizer que quando eu falo de segurança jurídica, quando eu falo de um poder público célere e desburocratizado, a gente tem que lembrar que o Estado do Espírito Santo vive um momento muito positivo do ponto de vista do equilíbrio das suas contas públicas. E a gente deve ter orgulho e alegria disso. Por que eu digo isso para você? Eu vou trazer para a gente refletir aqui sobre o ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública, que tem 2 meses que foi atualizado, tá? Esse ranking mostra que o Espírito Santo está em 2º lugar do Brasil em infraestrutura, ou seja, só perde para São Paulo, acabou de ultrapassar nesse ano Santa Catarina. Quando a gente olha para o Espírito Santo, tendo grande infraestrutura para receber grandes negócios, a gente percebe que o Estado está preparado e está enxergando grandes negócios. Mas um outro índice, um outro pilar do ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública é muito bom de ser destacado, que é o de solidez fiscal. Primeiro lugar, né? Isso, Felipe. Furei aqui sua pauta. O Espírito Santo, Joel, está em primeiro lugar. Não, isso é incrível. Pensa no Espírito Santo de 25 anos atrás. Exato. Você imaginava isso? É isso aí, Felipe. É esse ponto que eu quero trazer. O Espírito Santo tem efetivamente sido
um farol para o Brasil como todo. Eu faço parte do Centro de Liderança Pública, que é uma ONG nacional. E quando a gente interage com outros estados, até mesmo com outros governadores, eles nem sabem, muitas vezes, que eu sou do Espírito Santo, eles falam assim, olha, o Espírito Santo está dando aula para todo mundo. Eu vivenciei uma situação dessa, do governador de Mato Grosso falar isso numa reunião em que eu estava. Então, assim, a gente percebe o estado do Espírito Santo muito bem preparado para receber grandes investimentos. Isso é bom. Nossa. E Tomás, Vila Velha vai na mesma esteira, porque o Tesouro Nacional também deu nota a mais para o município de Vila Velha. Vila Velha ficou entre os primeiros municípios do Brasil em transparência pública. Portanto, assim, a organização das contas públicas, o planejamento, a aplicação do recurso para enfrentar grandes desafios, com um olhar focado nas suas prioridades, porque dos 78 municípios, nós temos entre os 3 com menor receita per capita, mas nem por isso deixamos de dialogar, trazer parceiros, fazer obra e fazer com que Vila Velha pudesse dar um salto. Vila Velha deu um salto considerável. Hoje a gente olha para a cidade de Vila Velha e enxerga um município que abriga, por exemplo, mais de 50% de toda a construção civil na Grande Vitória. Vila Velha responde por mais de 50%. É uma cidade que está conseguindo olhar para frente e oferecer um horizonte ainda muito mais bonito do que aquilo que a gente já construiu até hoje, né? Nessa visão de futuro, eu sempre falo isso aqui, conversa boa passa voando. Tem uma regressiva ali já indicando que está quase na hora da gente concluir o programa de hoje. Uma pena, eu quero já deixar aqui o convite para que vocês voltem, para que tragam sempre essas boas notícias, desafios, e o que está sendo feito para vencer o desafio. Mas aí nessa visão de futuro, como é que a gente pode enxergar a Vila Velha de daqui 10 anos? O que precisa ser feito hoje? Eu estou colocando um prazo até não muito longo, mas aí um prazo de 10 anos, dá para acontecer muita coisa. Mas o que precisa ser feito hoje para uma Vila Velha daqui 10 anos ser isso e muito mais do que vocês apresentaram aqui para a gente? Eu penso que vai ser o resultado de muita coisa que nós já estamos fazendo, com investimento em educação, ampliação do serviço de saúde, serviços públicos de qualidade, ampliando, como é a meta do nosso município, nós já estamos fazendo a coleta e o tratamento de esgoto e fazer com que a cidade possa oferecer mais oportunidade para as pessoas. E isso se faz com parcerias importantes, como nós temos com a Sevilla, trazendo quem queira empreender na cidade, gerar emprego, gerar renda e oferecer oportunidade para as pessoas. Tomás, visão de futuro, Vila Velha daqui 10 anos, o que tem que ser feito agora? Olha, Felipe, o que Vila Velha tem que fazer agora é continuar fazendo o que ela está fazendo agora, efetivamente. A Vila Velha de 10 anos para frente é a Vila Velha que está sendo construída hoje. O empresário, a cadeia produtiva, só vai investir onde o terreno for fértil. Vila Velha é um terreno fértil, o poder público tem ido bem. Então a gente tem que olhar para esse futuro com um olhar muito positivo. Vila Velha continua sendo e vai ser a bola da vez. Muito bem, senhores. Gostaram aqui do nosso bate-papo? Foi legal? Foi bom? Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Eu que agradeço, Joel. Muito obrigado, secretário. Tomás, muito obrigado por ter vindo. Volte mais vezes. E a você de casa, meu muito obrigado pela parceria de sempre. Tamo junto aqui, 2 da tarde, na TV Tribuna Band. Até mais. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.